Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto porque hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de renascimento do BRICS, que é uma espécie de bloco diplomático e econômico que envolve Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e mais alguns países que pretendem ingressar no bloco. O artigo aqui trata dessa instituição BRICS, como uma instituição que confrontaria as instituições já existentes do Ocidente como um bloco unido, diplomático e financeiro. Eu acho interessante o título do artigo, onde eles colocam o renascimento do BRICS, ou o ressurgimento do BRICS, porque de fato o BRICS nunca atingiu o objetivo que gostaria de ter atingido, que era se colocar como um bloco que possibilitaria uma confrontação com as instituições já existentes. Para que você renasça ou ressurja, primeiro você tem de surgir ou nascer. Mas, de fato, esse projeto ainda nunca nasceu ou surgiu. Ele ainda nunca chegou a desenvolver exatamente o que ele gostaria de ter desenvolvido. Então, quando você fala que ele está ressurgindo ou renascendo, na verdade, está renascendo o projeto, mas não o bloco. Um bloco que nunca existiu plenamente, pelo menos. É como se uma gravidez tivesse sido, de alguma maneira, interrompida, e uma nova gravidez, então, tivesse se iniciado com essa nova tentativa agora de criar esse agrupamento que originalmente não incluía a África do Sul, agora inclui e está para incluir outros países que estão excluídos das instituições internacionais ocidentais. Eles dizem aqui que a história do BRICS começa com o artigo de novembro de 2021 de Jim O'Neill. Jim O'Neill é o ex-presidente da Goldman Sachs e ex-ministro do Tesouro do Reino Unido, é membro da Comissão Pan-Europeia de Saúde e Desenvolvimento Sustentável. Ele escreve para esse site aqui, o Project Syndicate. Aí ele fala, aqui o artigo, que na época a China e a Índia, lá em 2001, estavam experimentando um rápido crescimento econômico, a Rússia, auxiliada pelo aumento dos preços das commodities, estava se recuperando do colapso pós-soviético de 1990, o crescimento dos BRICS estava superando o das economias avançadas de forma tão significativa que O'Neill previu em 2003 que seu PIB coletivo poderia ultrapassar o então grupo das 6 maiores economias desenvolvidas até 2040. E a China continuou assim por um bom tempo, até que durante o flagelo ela começou a decair a partir de 2020. Mas até 2020 teve taxas de crescimento assombrosas ao ano, chegava a taxas de 10% de crescimento, às vezes mais. Enquanto o mundo esperava que os BRICS prosperassem economicamente, poucos esperavam que eles formassem um grupo unido. Afinal, eles representam uma mistura de democracias instáveis e autocracias absolutas, cada uma com sua própria estrutura econômica distinta. Nós experimentamos aqui mesmo, não importa de que ângulo de espectro político você observe, como a democracia ela geralmente só vale para o grupo dominante, E para o grupo que não tem poder, a democracia tem regras que não se aplicam totalmente. Então tudo depende, São democracias cujas regras são muito elásticas, vamos dizer assim, Ele cita, inclusive, aqui no artigo que China e Índia estão há muito tempo presos em uma disputa de fronteiras sem sinal de resolução. Nós vimos ali, inclusive nós discutimos várias vezes em vários vídeos no passado sobre esse conflito que existe aí na fronteira China-Índia. Mas os BRICS viram seu alinhamento econômico como uma oportunidade de expandir sua influência global ao criar uma alternativa às instituições internacionais lideradas pelo Ocidente. Então é o sonho dos líderes do BRICS. A adição da África do Sul, então a maior economia da África, em 2010, deu maior peso ao grupo. Em 2014, o Banco de Desenvolvimento do BRICS, agora o novo Banco de Desenvolvimento, foi formado como uma alternativa ao Banco Mundial. O problema é aportar dinheiro nisso. Economicamente, os BRICS continuaram a prosperar, pelo menos no agregado. Embora a China seja a única economia do BRICS que manteve um crescimento sólido, o grupo superou o G7 em termos de contribuição relativa ao PIB global. Além disso, o comércio bilateral entre seus membros está crescendo rapidamente, mas o progresso em direção às ambições mais amplas dos BRICS parece estagnar. Acontecimentos recentes sugerem um ímpeto renovado. Por quê? Porque agora interessa mais do que nunca a China e a Rússia, principalmente esses dois, tentar
levar o projeto do BRICS adiante. Agora eles vão, na minha opinião, focar muito nisso. Por quê? Primeiro, a Rússia foi excluída do sistema financeiro internacional, do sistema de comércio. Então ela tem que firmar parcerias mais sólidas com os países restantes. E, obviamente, o BRICS é o que tem de mais forte, né? Que poderia fornecer muitas das coisas que eles precisam e que poderia, inclusive, comprar muitas das coisas que eles têm à venda, né? E eles, então, têm ideia aí de criar uma moeda que possa superar o dólar. Sinceramente, todo mundo sabe que o dólar ele tem todo esse problema de estar baseado num governo altamente endividado, norte-americano, mas, por outro lado, também é um governo que ainda não foi superado pela China, que é muito forte em relação à China. E ainda, apesar de ter perdido muito da credibilidade que perdeu por conta dessa grande impressão de dinheiro que fez aí de 2020 para cá, e por conta também do sequestro de valores da Rússia durante o conflito na Ucrânia, isso aí tudo vai tirando um pouco da credibilidade do sistema ocidental, né? Porque se você tem recursos em um sistema que a qualquer momento pode sequestrar os seus recursos, você começa a não confiar mais nesses recursos. Então, mesmo as pessoas que não foram atingidas pelas sanções, elas ficam pensando, e se um dia for eu? Então, isso baixa a credibilidade. Mas, apesar disso, o dólar ainda segue, ou a moeda americana que venha substituir o dólar, continuará seguindo com mais credibilidade do que uma moeda que possa vir a partir do BRICS. Não que o BRICS não possa eventualmente superar o dólar ou qualquer moeda ocidental, há possibilidade disso, mas eu vejo isso como algo muito distante ainda, não vejo algo que poderia ocorrer rapidamente, de um momento para o outro, em questão de 5 ou 10 anos, eu acho que não seria o caso, a não ser que algo muito grande acontecesse, que abalasse a economia dos países ocidentais como uma terceira G mundial. Então, num caso desse, no caso do bloco composto pelo BRICS se juntar numa terceira G e vencer a terceira G, aí sim, aí seria uma mudança drástica e repentina, né? Mas em condições normais de temperatura e pressão, como se diz, né? As mudanças seriam lentas se houvesse mudança, porque teria de considerar que o outro lado ficaria estanque, parado, só observando e não reagiria, o que obviamente não é o caso, né? As economias em desenvolvimento, como diz aqui, estão zangadas com a onerosa condicionalidade que lhes foi imposta por instituições dominadas pelo Ocidente. Eles estão cansados do que percebem como padrões duplos em questões políticas vitais, como a transição verde. Com certeza isso não é apenas um cansaço demonstrado por governos, né, desses países do BRICS, como também dos povos, né? Os povos do BRICS estão muito enraivecidos contra essas regras verdes, porque percebem que essas regras servem mais como um freio dos países do BRICS do que como uma maneira realmente de alterar o curso da questão verde no mundo, né, do impacto do carbono, etc. Os países e os povos, de uma maneira geral, veem isso mais como um acorrentamento do que uma vontade real de tornar o mundo mais justo. A não ser, claro, as pessoas que são dominadas aí pelo discurso da mídia, então eles têm uma outra visão a respeito disso, né? Então aqui diz que esses países não estão dispostos a tolerar esforços para restringir suas economias por meio de demandas de conservação ou limites no compartilhamento de tecnologia. Talvez o mais importante, eles consideram as normas e valores ocidentais com desconfiança, eu acabei de dizer, né, como uma folha de parreira para o comportamento de interesses próprios dos países ocidentais. A incapacidade ou falta de vontade do Ocidente de reformar a governança global para que economias emergentes como a China e a Índia tenham maior influência agravou essas queixas. Não só a China e a Índia, como o Brasil também, né? Com as promessas do Ocidente de buscar reformas fracassadas, alternativas potenciais de bancos de desenvolvimento a moedas, parecem cada vez mais atraentes para aqueles que se sentem excluídos. Se você é excluído de um grupo, você forma outro grupo. Essa é a verdade. Os BRICS estão tentando construir uma nova ordem de coisas no mundo, e o apelo de sua causa entre outros países descontentes está crescendo. Claro, quanto mais países que se sentem excluídos
da mesa da fartura, mais possibilidade desses países quererem se juntar ao bloco que está se formando como uma alternativa. Aí o artigo diz, é preciso se perguntar o que aconteceria se países como a Argentina ou a Arábia Saudita aderissem a esse projeto. Que com certeza vão acabar aderindo se o projeto for adiante, porque a Argentina está totalmente quebrada dentro do sistema atual, ela não venceu no sistema atual, foi totalmente, retumbantemente um fracasso, está quebrada. Seria uma chance dela recomeçar, claro que tudo também depende muito da atitude do povo, que tem uma atitude leniente com a questão do trabalho, é totalmente diferente, na minha opinião, do que já foi no passado. E a Arábia Saudita foi deixada um pouco a Deus dará, porque hoje o Ocidente já não precisa tanto do seu petróleo, né? Todo mundo sabe do xisto bituminoso norte-americano, da independência norte-americana, só que não é o caso da China, que demanda muito petróleo, não é o caso de vários dos países aí que demandariam muito petróleo. Então a Arábia Saudita, numa hipótese dessas, talvez teria muito mais interesse em hoje arrumar um novo grupo de clientes do que permanecer isolada, sozinha, enquanto um bloco já criado deixa de necessitar dela e outro que está surgindo, então poderia acabar fortalecendo outras economias petrolíferas, como a própria Venezuela, sem a adesão da Arábia Saudita. Então é bem possível que ela busque sim fazer parte do BRIC, ou BRICS, né? Então, até onde isso vai, não sei, porque eventualmente o Ocidente pode dizer, olha, uma maneira de nós acabarmos com isso é tirarmos um ou dois parceiros-chave do BRICS, como por exemplo, eles poderiam vir conversar com o pessoal no Brasil ou na Índia e oferecer condições melhores do que temos atualmente, afrouxamento de certas imposições que estão sendo feitas contra nós, que são mais veladas do que expressas, né? E aí de repente Índia e Brasil saindo fora, o BRICS enfraqueceria demais. Então acho que a maneira mais razoável do Ocidente reagir seria dividir um pouco a sua prosperidade com mais gente, o que também talvez não seja do interesse deles. Mas vamos ver, vamos continuar acompanhando. Eu penso que não é de um momento para o outro que o BRICS pode ganhar força. Existem muitas pessoas que gostariam de ver uma força econômica do seu país, mas, por outro lado, não gostam muito dessa ideia de estar próximos a autocracias, né? E essa questão democrática, ela pesa muito no coração e mente de muitos brasileiros, que ao mesmo tempo veem que são prejudicados economicamente. Então não é só uma questão financeira, é uma questão que envolve valores cívicos, valores morais, valores sociais, etc. Bom, nós não vamos mudar o curso das coisas, apenas estamos comentando e colocando algumas das nossas opiniões para vocês acompanharem. Esse seria o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.